A Lei 15.378 de 2026 instituiu o chamado Estatuto dos Direitos do Paciente e muita gente está tratando isso como uma grande novidade no cenário da saúde. Mas o ponto mais importante aqui não é a criação de novos direitos. Isso eu falo porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, na realidade, muita coisa não mudou. Agora, o que acontece? Nós temos de deixar tudo isso muito bem organizado. A lei ela não inventou nada do zero, ela está organizando, sistematizando e deixando mais acessível aquilo que já estava previsto na Constituição Federal, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor e em todas as normas éticas de vários conselhos de classes profissionais da saúde e da estética. Então, a partir do momento em que o paciente passa a entender com mais clareza, com mais objetividade o que pode exigir, com nível de cobrança, naturalmente ele vai aumentar. E aumenta, sim, de forma significativa. Então, para quem atua na área da saúde e da estética, eu vou listar aqui 3 pontos que exigem muita atenção. O primeiro é o termo de consentimento livre e esclarecido que define, ele deixa assim, sabe, de ser tratado como um documento padrão ou uma formalidade burocrática. E ele passa a ocupar um papel central na relação com o paciente. A lei é expressa quando exige que a informação seja clara, acessível e completa, abrangendo diagnóstico, riscos, benefícios e alternativas de tratamento. E ainda reforça que o paciente pode recusar ou até retirar esse consentimento a qualquer momento. Então, se o paciente, na hora de realizar um procedimento, ele simplesmente fala, não quero mais, existe essa possibilidade. E isso eu até falo porque nos nossos termos de consentimento já tem isso, que é direito do paciente se recusar àquele tratamento. Óbvio, né? Isso tem que já estar previsto, mas agora nós temos isso escrito em lei. E a partir do momento que nós temos isso escrito em lei, passa a ser um dever e o profissional da saúde e da estética precisa ter tudo muito bem documentado. E como que fica a questão do uso da imagem? Então, se o paciente às vezes recebe até um desconto para poder postar a sua imagem de um resultado satisfatório de um procedimento estético, por exemplo, e daí ele virou as costas, entrou no carro, mandou uma mensagem para você e falou, quero que retire a minha imagem, vocês são obrigados. E aí como que vocês vão lidar com isso? Por isso que nós precisamos ter informações que também protejam você, profissional da saúde e da estética. Então, assim, na prática, isso significa que um termo genérico, esse que vocês pegam na internet, não fala nada com nada, padronizado ou muito mal explicado, deixa de ser uma proteção e passa a ser um risco jurídico concreto, porque sem prova de que houve uma informação adequada, a discussão passa a ser jurídica, inclusive podendo caracterizar falha do dever informacional. O segundo ponto é o prontuário, que deixa de ser visto apenas como um simples documento, se bem que eu nunca falei aqui que é um simples documento interno da clínica e ele passa a estar numa posição muito bem estratégica. O paciente ele tem direito a acesso de prontuário, cuidado quando vocês negam esse acesso, e inclusive ele tem o direito de obter a cópia sem necessidade de justificativa nenhuma, de solicitar correções e exigir segurança dessas informações. Então, assim, o prontuário ele volta a estar muito bem discutido na seara jurídica e principal fonte de informação para o paciente. Aquela história de solicitar cópia para um hospital e o hospital fala, olha, vou disponibilizar 2.000, 3.000 páginas do seu prontuário completo, o valor é X, por conta de custo operacional, isso já não vai mais poder ser repassado para o paciente. Isso é uma das grandes novidades. Então, Fernando, como que vai ficar então o hospital ter esse custo de imprimir? Então, penso eu que terão de implementar medidas subsidiárias, alternativas, como, por exemplo, disponibilizar o prontuário em mídia, em arquivo PDF e encaminhar no e-mail, num link, para esse paciente depois baixá-lo. O terceiro ponto é a autonomia do paciente, que ela passa a ser reafirmada como um centro ali da decisão na sua saúde, algo que ainda é negligenciado por muitos profissionais na prática. Então, assim, a lei ela deixa claro que o paciente ele deve participar ativamente das decisões, podendo recusar tratamento, buscar uma segunda opinião e, inclusive, estabelecer
estabelecer previamente as suas escolhas por meio das diretivas antecipadas de vontade, que precisam sim ser respeitadas. Isso, mais uma vez, está sendo afirmado, isso sempre existiu, mas agora nós estamos ali com algo muito focado na lei, tá? Isso altera a lógica do atendimento, porque não há mais um espaço para condutas impositivas, mesmo quando tecnicamente adequadas. E a ausência desse alinhamento e de registro dessa decisão, ela pode gerar não apenas questionamentos éticos, mas consequências jurídicas. Então, aí eu pergunto para vocês, como será que fica a autonomia do profissional da saúde em situações de urgência? Então, o maior erro hoje, eu acredito, é acreditar que essa lei ela aumentou as obrigações. Eu não vejo dessa forma. Eu entendo que ao tornar os direitos eles mais claros, mais específicos e expressos na lei, isso fortalece a cobrança sobre o profissional. Então, assim, no fim, a realidade ela acaba sendo a mesma, só que ela mais evidente. Então, a meu ver, o problema nunca foi falta de lei, e sim talvez de uma cobrança um pouco mais impositiva. Mas uma coisa que eu quero pontuar é que nós não estamos falando apenas de obrigações do profissional da saúde, direitos dos pacientes. Os pacientes, por sua vez, também têm deveres, muito bem delimitados nessa lei. Então, o estatuto ele não trata só de direitos, ele também estabelece responsabilidades. E isso muda bastante a forma como essa relação ela deve ser conduzida, porque a saúde e a estética não é uma via de mão única, nenhuma relação pode ficar desequilibrada. Então, o paciente também tem um papel fundamental, ativo, de corresponsável e, mais do que isso, a responsabilidade que vai impactar diretamente no resultado de um procedimento ou de um atendimento. Então, a própria lei, ela prevê expressamente que o paciente deve fornecer informações completas sobre seu histórico de saúde, doenças anteriores, tratamentos que ele está em andamento, internações, enfim, alguma situação que foge da normalidade, alguma condição dele. E isso não é um detalhe, isso é extremamente importante, porque sem essas informações, sem o quadro clínico dele, o histórico médico, o histórico odontológico, o profissional da saúde, ele vai acabar tomando decisão com base em informações incompletas, o que pode comprometer o tratamento, pode dar uma reação adversa, uma interação medicamentosa, ou enfim, às vezes o paciente não estava podendo fazer determinada terapêutica, enfim. Então, além disso, o paciente, ele tem de receber as informações por escrito daquelas recomendações. Aí o paciente, ele tem o dever de seguir as orientações recebidas. Por isso que vocês vão ter que demonstrar que vocês falaram sobre as recomendações pré e pós procedimento. E o paciente, ele tem que utilizar corretamente os medicamentos prescritos e dar uma continuidade ao tratamento da forma que ela foi indicada. Ou seja, o paciente ele não vai poder ignorar a recomendação, interromper o tratamento, abandonar por conta própria e depois atribuir ao profissional o resultado insatisfatório ou, enfim, alguma situação ali desagradável que aconteceu com ele. E outro ponto que chama atenção é o dever de comunicar as mudanças do quadro clínico ou até mesmo a desistência de um tratamento. Por isso que eu falo que é muito importante o profissional estar alinhado com notificações extrajudiciais, com comunicação, deixar tudo muito bem alinhado e comprovado que vocês tentaram chamar esse paciente de volta para a clínica. E isso tem um impacto direto, inclusive em discussões futuras, judiciais ou éticas, porque rompe aquela lógica de que sumiu e depois voltou querendo retomar como se nada tivesse acontecido. Então a lei, ela reforça muito que o paciente deve respeitar as regras do serviço de saúde e os direitos dos demais pacientes e profissionais. Então aquela história de que o paciente pode chegar, xingar, desrespeitar o profissional, a equipe, isso também cai por terra. E isso, a gente fala muito sobre esse comportamento inadequado dentro da clínica, descumprimento de orientações internas e até nesse limite com a equipe. Existem pessoas extremamente mal educadas e o profissional acaba ficando até constrangido sobre o que fazer com esse paciente. Existem previsões éticas, legais, da possibilidade de renúncia de atendimento. Então, aí, mais uma vez, a importância de se documentar tudo. A relação entre o profissional e o paciente, ela precisa ainda ser mais
clara, né, com relação a essas responsabilidades compartilhadas. Isso é extremamente relevante no ponto de vista jurídico, porque nós sabemos que nem todo resultado insatisfatório decorre de uma falha profissional, de uma negligência, imprudência ou imperícia, mas muitas vezes esse resultado que não era esperado, ele está diretamente ligado à conduta não corresponsável, de uma conduta negligente até do próprio paciente. E esse aqui é o ponto que eu quero chegar e precisa ser muito bem explorado na prática. Se o profissional não registra essas situações, como por exemplo, um descumprimento dessas orientações, o abandono de tratamento, a omissão de informações, ele perde, sabe? Assim, ó, perdeu a oportunidade de demonstrar esse comportamento inadequado do paciente. Então eu sempre falo, e a gente sempre volta naquela mesma tecla, naquele mesmo problema. É a falta de registro, é a falta de demonstrar que vocês tentaram, é a falta de demonstrar que é um paciente não colaborativo. Então, não é o problema do que aconteceu, e sim a falta de prova. E aí vem o Estatuto dos Direitos do Paciente e deixa isso mais evidente do que nunca. O direito sem responsabilidade, ele não sustenta uma relação entre paciente e profissional da saúde. E a responsabilidade sem registro não sustenta uma defesa ética nem judicial. Eu sou Fernanda Azanha Angotti, a advogada especialista em Direito Médico Odontológico e da Saúde.